Não se canse de louvar, não se canse de adorar, não se canse de celebrar, não se canse de exaltar a presença santa e poderosa do Senhor. Louvor e adoração criam um ambiente da manifestação viva e poderosa da presença do Senhor. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Entenda isso, se libere na presença do Senhor. Não perca a oportunidade, não se distraia, fique focado nele, porque o centro e a razão do culto e de toda a liturgia é o Senhor. Não são os anjos, não são os homens, não é o lugar, não é a estrutura, é o Senhor. Os instrumentos tocam para Ele, as vozes são usadas para se dirigir a Ele em oração, em cânticos de louvor, porque Ele é o centro. Você entende isso? Alguns entenderam. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5. Ministrei essa palavra numa quarta, numa quinta, e agora no domingo estou sendo repetitivo. Uma das razões é porque, particularmente no dia 31 de dezembro, no culto do dia 31, eu particularmente fui impactado com a palavra ministrada pelo pastor Wagner acerca da necessidade e do convite do Senhor para as nossas vidas, uma vida de comunhão, de intimidade mais profunda no exercício da oração, da leitura bíblica e do jejum. E estamos alinhados debaixo da direção do Espírito. Logicamente que nós não vamos falar só sobre isso, mas regularmente vamos estar ministrando debaixo da direção do Senhor acerca desta realidade, até porque o Espírito de Deus está preparando a noiva para o encontro com o noivo. E Ele vai levar uma noiva apaixonada pelo noivo. Uma noiva que ora, que se alimenta da sua palavra, que jejua com o propósito de buscar a face do Senhor. Você encontrou Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Por isso, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e o céu então deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Amém? Tiago escreve aos que foram dispersos, as 12 tribos que se encontram na diáspora, foram dispersos pela perseguição. Ele está se referindo ao registro de Atos capítulo 8, verso 1 a 4. A primeira perseguição registrada no livro de Atos ali, coletiva, e então ele escreve para esses irmãos que, devido ao nome de Cristo, o testemunho de Cristo, estão sendo perseguidos e sofrendo. Por isso que ele inicia o verso 13 aqui, falando sobre sofrimento. E ele escreve para estes irmãos. É logicamente que ele está escrevendo porque nós sabemos que a carta de Tiago é uma carta católica, isto é, universal. Ele escreveu para todos os cristãos. E os princípios aqui estabelecidos é para a igreja de Cristo. Você vai ver que nesses 5 capítulos da carta de Tiago, ele é muito prático. Ele traz a ideia da vida cristã na sua praticidade, entendendo logicamente que a prática da vida cristã resulta da experiência genuína com o Espírito de Deus e da doutrina correta. Ortopraxia, prática correta,
que é resultado da ortodoxia, da doutrina correta e da experiência genuína com Deus. Nesses versículos, o que mais se repete aqui é oração. Se não, vejamos verso 13, está alguém sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. A ideia de cantar louvores estava unida junto à prática da oração na igreja primitiva. Mais adiante ele diz, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros e façam oração, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Verso 15, a oração da fé. Ele está falando sobre oração. Verso 16, ore uns pelos outros. Aí ele vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração, um pedido do justo. Aí ele vai citar Elias como uma referência do Antigo Testamento, que era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos, e orou com fervor. Depois o texto sagrado no verso 18 diz, e orou de novo. Então, a ênfase aqui é a oração. Uma prática comum na igreja primitiva. Se depois você lê em casa, no capítulo 24 de Lucas, no último versículo, o texto vai dizer que após a ascensão de Cristo, eles estavam no templo louvando e adorando ao Senhor. Por isso que eu disse que o ambiente do louvor e da adoração é um ambiente que na verdade é propício para a manifestação da presença do Espírito de Deus. Não é somente o fato de Deus estar presente, Ele está presente em todos os lugares devido à sua onipresença. Mas temos falado aqui que a manifestação da sua presença requer observarmos os princípios que Ele estabeleceu, dentre eles louvor e adoração, oração. O quadro aqui que Tiago registra é o culto da igreja primitiva. Ele está escrevendo e trazendo desse contexto, desta realidade, não somente isso. Ele está trazendo e falando da sua própria experiência, porque a tradição vai dizer que devido muitas horas de joelhos em oração, seus joelhos se dilataram. Então ele era conhecido como homem de joelho de camelo, devido a passar horas de joelhos em oração. Inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo um contexto de culto onde ele estava adorando ao Senhor, e a sua própria experiência, ele escreve esta realidade para nós, acerca da oração. Eu chamo a sua atenção, o texto é conhecido, não há nada novo aqui, mas eu entendo que o Espírito de Deus está nos chamando para essa realidade. Eu entendo que o Espírito de Deus quer nos despertar para isso. Nós precisamos nos deixar ser despertados e conduzidos pelo Espírito de Deus a essa realidade da oração, da comunhão, da intimidade, de buscar a presença do Senhor de forma individual, coletiva, congregacional. Por isso eu peço a sua atenção acerca desta verdade, a importância da oração. Olha só, Tiago aqui, ele está falando de que a oração vai permear todas as circunstâncias e situações da vida de um nascido de novo. A oração não é esporádica, não é momentânea, não é circunstancial, é um princípio estabelecido para o dia a dia na vida cristã. É um princípio estabelecido para que se exercite a comunhão e a intimidade com Deus, até porque o nascido de novo está sempre na sala do trono. Ele está sempre diante de Deus. Ele não está diante de Deus somente quando ele ora, quando ele lê a Bíblia, somente quando ele está no templo, não. Ele está sempre diante de Deus. Aleluia. E por isso deve levar em consideração, como nós ouvimos na última ministração do pastor Wagner acerca do Espírito Santo, a presença de Deus em nós, a presença de Deus conosco. Nós não podemos ser indiferentes. Há um chamado aqui, irmãos, há uma convocação do próprio Espírito de Deus para nós interagirmos com a bendita pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É real. Ele é o Deus vivo. Não é força, não é energia, não é poder. É o Deus vivo. Ele não é produto da religião, ele não é obra das mãos dos homens, ele não é produto da imaginação da religião, não. Ele é o grande eu sou, o autoexistente, o autossuficiente, o onipotente, onipresente, onisciente, imutável, fiel e verdadeiro, Deus que é Espírito. Por isso a oração
ela permeia todas as áreas, toda a realidade da vida cristã. É significativo que o último versículo, ou os últimos versículos desta carta, versículos 19 e 20, chamou minha atenção na leitura hoje. Olha só, Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Ora, se o contexto é de prática cristã, e as últimas palavras do apóstolo Tiago aqui é sobre oração, e ele traz aqui uma advertência, um alerta, um chamado: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, preste atenção. Uma das coisas que nos desvia da verdade do Evangelho, da verdade de Deus, é uma vida cristã, entre aspas, sem oração. Quando eu começo a negligenciar na minha comunhão com Deus, na minha devoção a Deus, quando eu começo a me afastar do lugar da intimidade, de ser indiferente com Deus no meu dia a dia, não me dirigir a Ele de todo o coração, o caminho é o desvio, é o se afastar, é o se distanciar. Eu serei distraído fortemente por circunstâncias e situações, por coisas e pessoas que irão tomar o lugar de Deus na minha vida. E eu vou ser convencido de que a única vida a ser vivida é esta. A falta de oração, a ausência na oração, da prática da vida de oração, e que foi muito bem enfatizado aqui, não somente orar, não somente se retirar para orar, mas uma vida de oração. A ausência desta realidade faz com que um cristão, uma cristã comece a se desviar da verdade, se desviar do Evangelho. Não é a faculdade que desvia, não é a teologia que desvia, não, irmão. Não. É a minha falta de responsabilidade na minha intimidade com Deus. Ah, mas fulano foi para a faculdade. Ah, o Beltrano foi no seminário e se desviou. Ah, então a faculdade desvia, seminário desvia. Não! A negligência nas práticas cristãs, dentre elas a oração, na comunhão, na intimidade, perdemos a sensibilidade com as coisas espirituais, perdemos a sensibilidade para com o pecado, começamos a nos acostumar com aquilo que não agrada a Deus, começamos a acostumar como se fosse normal, entre aspas, uma vida cristã longe de Deus. Ninguém se desvia por circunstâncias e situações, são apenas elementos que vão potencializar o desvio. Mas entenda, escute, preste atenção, ouça o que o Espírito diz à igreja. O desviar-se começa aqui. Eu não estou remindo o tempo. É significativo que a nossa geração, e principalmente no Brasil, isso inclui a igreja, um dos países que mais tempo fica nas redes sociais. E alguém já disse que a internet, as redes sociais estão aí para dizer, naquele dia, que a negligência na oração nunca foi falta de tempo, mas perda de propósito. Se retire, escute o que o Espírito está dizendo. Se retire para orar, ande pelo caminho falando com Ele, se envolva nas suas atividades, na sua casa, no seu trabalho, entre os seus amigos, levando em consideração de que Ele está presente. Se deixe ser sensibilizado pela sua doce e maravilhosa presença. Ele não vai levar ninguém para o céu, para ver ruas de ouros, para ver mar de cristal, não. Ele vai levar quem o ama, quem é prioridade na sua vida, porque céu é só céu, porque Ele é o centro de todas as coisas.
Não se engane. E por isso esses versículos estão aqui. Tiago encerra essa carta falando a respeito, olha, há uma possibilidade de se desviar, há uma possibilidade de se perder. E eu não estou conseguindo sair daqui, preste atenção. Reorganize a sua vida, tendo Deus no centro da mesma. Não o seu trabalho, não a sua família, não os seus sonhos, não. Reorganize a sua vida, tendo Deus no centro da mesma. Porque você tem uma origem, você foi criado à imagem e semelhança do Criador, e no Calvário foi restaurada a comunhão com Ele, por meio de Jesus Cristo. Vida cristã é intimidade com Deus. Tiago está dizendo o seguinte, em primeiro lugar, que o sofrimento atinge a igreja. Ele está escrevendo para a igreja, está escrevendo para crente. Verso 13, está alguém sofrendo, e a palavra sofrimento aqui é todo tipo de infortúnio, de embate, de adversidade, de luta, de dificuldade. Ele está falando para a igreja, olha, entre nós existe alguém que está sofrendo, passando por adversidade, passando por luta, por dificuldade, está em tribulação, está sendo apertado, está sendo pressionado pelas circunstâncias da vida. Aí de repente alguém levanta a mão, sim, eu, outro lá, eu também. Qual a orientação bíblica? Faça oração. É a primeira coisa, não é só isso, mas é isso, começa com isso, se desenvolve nisso e termina com isso. E a ideia aqui, na expressão original, faça oração, a ideia no original é desenvolver um diálogo, é se desenvolver na oração, e se ocupar com Deus na oração, não com sofrimento, não se desconsidera o sofrimento, apresenta-se o sofrimento diante de Deus, e se ocupa-se com Deus, leva diante de Deus, Ele sabe, Ele conhece, mas é para levar diante dEle. Até quando? Até quando Ele nos ensinar o que quer nos ensinar através do sofrimento, e até quando Ele der fim ao sofrimento. Porque o sofrimento passa, mas a minha vida de oração continua. Faça oração, ore. Sofrendo, ore. Está difícil, ore. Está complicado, ore. Faça oração. Não é aqui uma opção, é uma ordem. Em segundo lugar, o texto sagrado diz que não há só sofrimento na igreja, mas o texto diz, está alguém alegre. Está alguém vivendo um momento ótimo, maravilhoso, muito bom. Não se vanglorie. O que eu tenho que fazer? Cante louvores. Aleluia. E a expressão aqui é, na verdade, bradar. É usar instrumentos para, com voz alta, louvar o nome do Senhor. A oração, o cântico, cantar, o louvar, está intimamente ligado com a oração. Então essa palavra não é para mim, pastor, eu não estou sofrendo hoje eu estou muito bem, vivendo um tempo muito bom, com a minha família, no meu trabalho, com Deus, então cante louvores. Sabe qual que é a ideia de Tiago aqui? Não perca o foco, o centro da sua vida é Deus. Aleluia. Se está sofrendo, leve o sofrimento para Deus. Se está alegre, cante louvores a Deus, porque Ele é o centro da nossa vida. A igreja primitiva era uma igreja que cantava, celebrava diante do Senhor. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, verso 19, você sabe esse texto. Se enchendo do Espírito, cantando, louvando com cânticos espirituais, com hinos, salmos de louvor ao Senhor. Nós precisamos resgatar a importância do louvor e da adoração individual e congregacional. É uma ordenança bíblica, pelo amor de Deus, se deixe despertar para essa realidade. Não venha para o culto só para ouvir a palavra, não venha para o culto só para um momento de comunhão, não, venha também para cantar, venha também para louvar, para adorar, para bater palma, para pular, para saltar, para dançar na presença de Deus.
mas é muito emocional, pastor. Pois é, segura. As músicas, elas são produzidas para expressar todo tipo de emoção lá fora, centrada no eu. Os louvores são meios da graça para expressar as nossas emoções ao centro da nossa vida, que é Deus. Comece a cantar para Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus, do seu jeito, da sua maneira, mas se libere na presença de Deus. Não é possível que nós temos dificuldade aqui, pastor Felipe, pastor Wagner, de conduzir. Continue louvando, continue adorando, terminou o louvor, terminou, e aqui o Felipe fica no teclado e fica cantando cânticos espontâneos e cânticos espirituais, porque é isso que a Bíblia diz. Talvez você não entenda, não compreenda, mas deixa eu falar para vocês, essa é a realidade, e esse é o momento que o Espírito está nos proporcionando a nos liberar diante dEle, e nos enchermos da sua presença, e transbordarmos da sua presença, para que quando sairmos por estas portas, Ele continue sendo o centro da nossa vida. O momento mais importante do culto não é a palavra, o momento mais importante do culto é cultuar a Deus. Como é que podem algumas pessoas terem a religiosidade e ainda acham que são espirituais, e dizem, não, eu vou chegar um pouco mais tarde, depois do louvor, porque para mim o mais importante é a palavra. Fariseu, você não entendeu ainda que você foi chamado não só para ouvir a voz de Deus através da palavra, mas é um chamado para adoração. Entenda o seguinte, lá no céu não vai ter pregação, então se você quer só pregação, fica aqui. Lá no céu tem louvor, adoração, celebração e serviço. Não vai ter ninguém para pregar para você lá não, filho. É só aqui. Lá nós teremos o verbo vivo, a palavra viva. Mas eu não gosto do louvor e da adoração, então fica aqui. Não vai para o céu. Não vai. Vai para outro lugar. Só tem 2 lugares para lembrar aí os desinformados. Propósito aqui é despertar você para essa realidade. Cante louvores, louve, exalte. Pastor, mas a minha voz é desafinada. Ei, aqui, já falei, vou falar de novo. Aqui, foi chamado, foi separado para ministrar aqui tem que saber, amigo. Aqui tem que conduzir, meu filho. Tem que ter afinação, tem que ter entendimento, compreensão, tempo. Entrou no tom, continua no tom, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque aqui não precisa estar no tom não, aqui tem que cantar do jeito que dá. E chega diante de Deus com aroma agradável, se vem do seu coração. Então não vem com essa desculpa que eu não posso, que eu não sei cantar, que eu sou desafinado. Aí é para cantar de qualquer jeito, é do seu jeito, da sua maneira, na sua capacidade, porque você está fazendo para Deus. Aqui também está fazendo para Deus, mas tem que se capacitar, tem que se preparar, não só oração, não só jejum, mas tem que estudar, tem que aprender, tem que se disciplinar para tocar bem, cantar bem, porque é para Deus e para o povo de Deus também. Não confunda as coisas, não misture o que Deus não mistura. Por isso que eu não canto aqui, eu canto aí, e quando eu pego o louvor para cantar, eu canto aí. Você está entendendo? Aleluia. Mas não somente o sofrimento, não somente na alegria. O texto sagrado diz no verso 14: alguém de vocês está doente, enfermo. Diz o texto, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Os presbíteros é a primeira liderança registrada na Bíblia, na igreja primitiva. Vieram antes dos pastores e bispos, pessoas maduras na fé. Agora olha só, olha o que Tiago está dizendo.
Se eu me encontrar doente, enfermo, eu tenho que pedir ajuda. Porque crente também fica doente. Diminuiu, amém, pastor. Diminuiu, amém. Fica. Esse corpo está morrendo. Nós receberemos um corpo glorificado. Até lá, meu filho, ele continua morrendo. Mas o Senhor pode curar. Mas para curar, tem que pedir ajuda. Tem que pedir oração. Tem que pedir, vem orar por mim. Olha o que o texto diz. É interessante a expressão aqui, porque chama os presbíteros e faça oração sobre ele. A ideia de sobre ele é que ele está no leito de enfermidade e de impor as mãos. Impor as mãos. É o que Jesus fazia. Os discípulos faziam. E é o que nós temos que fazer. Faça oração. Ei, tem um familiar doente na sua casa, eles, eu estou doente, preciso ao médico. Faça oração. Ore e você impõe as mãos. Você pode chamar pastor, presbítero, diácono, o círculo de oração todo da igreja, não tem problema nenhum não, irmão. Mas você faça oração também. Faça oração, ore e impõe as mãos. E o texto sagrado diz, verso 15: e a oração da fé salvará o enfermo. Salvar aqui, que tem uma abrangência tremenda, não está falando de redenção, de perdão de pecados, está falando de trazer cura, trazer saúde. E a oração feita por fé, fé em Deus e na sua palavra, não fé no homem, não fé na oração, não fé nas circunstâncias, não fé na eloquência, na efervescência da oração, não, fé nele e na sua palavra. Faça a oração da fé, crendo em Deus, e o texto diz que o Senhor vai curar o enfermo. E o Senhor o levantará. Entenda uma coisa. A nossa parte é obedecer o que Deus está dizendo, amém? A parte de Deus é fazer milagre e cumprir a sua palavra, amém? Então não é responsabilidade nossa fazer milagre e curar ninguém. Isso quem faz é Deus. Mas preste atenção, olhe para mim. Deus quer fazer por meio da sua oração, do seu impor das mãos. Ele quer fazer, principalmente se a pessoa não é cristã, porque é sinal para ela, que Deus está com você e que Deus está agindo em favor dela. Não perca a oportunidade, não perca, e escute, se prepare, porque Deus nestes dias vai criar inúmeras oportunidades para você orar. E você vai lembrar dessa palavra. E aí você vai ligar para o pastor Júlio, ele vai dizer, não, vai você, vai que é tua, não é minha. Eu não vou mesmo, não estou brincando, não vou não. Porque eu sei o que eu estou falando aqui. Vai você. Depois que você orar, aí eu vou. Tenha a sua experiência com Deus. Não perca a oportunidade. E o texto diz que o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se a enfermidade for, porventura, fruto de pecado, é confissão, arrependimento, e Deus cura. Aí ele vai dizer o seguinte, até aqui, sofrimento, doença, cantar louvores, orar pelos enfermos, os presbíteros, anciãos, os experientes. Agora olha só, verso 16, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Ele sai do âmbito circunstancial da liderança da igreja e volta para a congregação. Orar uns pelos outros.
Orar uns pelos outros. Nós vamos fazer um apelo aqui hoje. Aí vai ter os irmãos aqui, as irmãs, para orar por você. Não escolha. Não escolha não. Um tempo atrás aqui, pastor Felipe, num culto, alguém ficou parado ali, porque não, eu quero que fulano ore por mim. Eu estava muito no espírito aquele dia, agora não estou mais. Não, vai receber a oração daquele lá. Então não quero, então volte para o seu lugar. Uns pelos outros. O mesmo Espírito que habita em mim, habita na sua vida. Ele habita na igreja. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã. Não tem ninguém especial com uma linha de poder aqui não, irmão. Não, a igreja é habitada pelo Espírito de Deus. E o Espírito age na igreja e através da igreja, através de cada um dos seus membros. Saia do seu lugar para orar pelo seu irmão, pela sua irmã, por aquele que você não conhece. Ore uns pelos outros, e o texto diz, para que vocês sejam curados. A cura não está limitada a um grupo, a manifestação da cura divina não está limitada a um grupo especial da igreja, não existe isso. A igreja é especial porque ela foi comprada pelo sangue de Cristo e habitada pelo Espírito de Deus. Não tem pastor especial, não tem presbítero, diácono especial, não tem evangelista, apóstolo, vice-deus, pai, não sei do que, não, é a igreja de Cristo. Cuidado com esse pessoal aí que acha que eles têm o poder, começa o culto, eles abrem a marinha do poder, termina o culto, eles fecham e vão embora. Isso é outra coisa, é outro espírito. Isso não é o Espírito de Deus. É outra coisa, filho. O Espírito de Deus trabalha na igreja e através da igreja. Orar uns pelos outros. Você está comigo aí ou não? Oh, aleluia. Que maravilha. Olha só, então ele vai falar, porque quando estiver sofrendo, fazer oração, quando estiver alegre, cantar, quando estiver alguém doente, impor as mãos. E ele cita a oração da fé que o Senhor vai levantar o enfermo, porque orar uns pelos outros. No finalzinho do verso 16 diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Perceba que Tiago está colocando aqui. A eficácia da oração está numa vida correta com Deus e com os homens. Todo nascido de novo foi justificado em Cristo Jesus, tem livre acesso a Deus. O justo aqui é viver de maneira correta com Deus e com os homens. Essa é a ideia. Aliás, Tiago está justamente trazendo isso claro à igreja, porque já naqueles dias, como também nos nossos dias, haviam os ídolos da igreja, os poderosos. E Tiago vem quebrando isso. Isso não existe, irmão. E não somente isso, Tiago está ligando a nossa vida de oração à nossa prática de vida. Uma vida correta diante de Deus e diante dos homens cria um ambiente livre para o fluir do Espírito de Deus quando eu e você oramos. Mas minhas atitudes práticas contrárias à palavra de Deus vão neutralizar isso. Tem gente que ora e ora muito, mas vive quase nada. Você conhece gente assim? Vê anjo subindo e descendo, é espada de fogo, é glória, mas é também palavrão, é briga, vive de qualquer jeito, de forma indisciplinada. Sabe, aquele tipo de pessoa que diz, o fulano está lá, eu não vou porque, olha só, se a pessoa conhecesse ele não, né? Sabe, mau testemunho. É o que o Tiago está falando aqui, irmãos. Não existe divórcio, não existe uma separação de uma vida de oração e uma prática de vida de santidade diante de Deus e diante dos homens. A eficácia da oração está justamente em viver corretamente para com Deus e para com os homens.
Porque o mesmo Espírito que ouve, que me ajuda a orar e que age através da minha oração, trabalha na minha vida primeiro, transformando-me à semelhança de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Há várias orientações na Bíblia em relação a isso. O texto de 1 Pedro, por exemplo, vai dizer que se eu maltratar a minha esposa, a minha oração será interrompida. A Ângela está aí não, né? Às vezes eu dou uma desviada na prática. E ela me diz assim: olha, o tanto que tu ora e tu vive assim, tu me dá essa resposta, imagina se tu não orasse. Você entendeu a mensagem ou não? E aí por aí vai. A maneira como nós tratamos as pessoas vai influenciar diretamente na nossa vida de oração. Não se engane. E por fim, não menos importante, meu tempo já está terminando. Então ele vai falar de um exemplo de eficácia na vida de oração de um homem chamado Elias. E o registro da vida de Elias está lá em 1 Reis, capítulo 17, 18, 19. Depois você pode ver. E o texto começa assim no verso 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Primeira coisa que ele fala: não, mas Elias orou, está orado, não precisa mais. Mas o fulano orou, está orado. Mas a irmã fulana orou, tá, chama fulano para orar, chama a irmã. Não. É homem comum, não é anjo, não é super crente. Não. Mesmos sentimentos, mesmas emoções, mesmas fraquezas e debilidades. Vaso de barro nas mãos do oleiro. A única coisa que ele, na verdade Elias, debaixo da graça de Deus, digamos assim, explorou essa realidade e os benefícios da sua comunhão com Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, num tempo em que Israel estava longe de Deus, desviado, num tempo de apostasia. Escute, não se engane, estes dias são dias de Elias, são dias de apostasia, são dias de falsos deuses no altar do Deus verdadeiro. Há uma necessidade de Deus levantar homens e mulheres com o mesmo espírito de Elias, que vai confrontar o pecado e chamar o pecador ao arrependimento, e ser um instrumento de Deus para trazer sinais e maravilhas, dizendo que Deus continua no controle de todas as coisas. O Espírito de Deus, ele permeia, ele anda, ele se move em busca de homens e mulheres, jovens e crianças e adolescentes que se disponham a estar diante dele, para, na verdade, proclamar o único e verdadeiro Deus. Baal não é Deus, Astarote não é Deus, somente o Deus vivo, único e verdadeiro, o Senhor da glória, o grande eu sou. Então Tiago diz que ele era um homem como nós, mas o texto diz que ele orou com fervor. Ele orou com oração. Sabe qual é a ideia? Ele deu continuidade e intensificou. À medida que o tempo ia passando, ele ia intensificando a sua oração. Não, ele não ia retrocedendo, ele ia avançando. O clamor, o gemido, a súplica diante de Deus. E o texto sagrado nos mostra claramente como ele desenvolve esse relacionamento com Deus. E isso é fantástico, preste atenção. Diz o texto sagrado que ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Rapidamente, dá um pulinho comigo ali em 1 Reis. Em 1 Reis, capítulo 17, olha só o que o texto sagrado nos diz. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Está falando de Elias aqui, é o primeiro momento que ele aparece.
no registro sagrado. Olha só, 1 Reis capítulo 17, verso 1, diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha só o que ele vai dizer para o rei, desviado aqui: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja face eu estou. No texto original diz: eu estou em pé. Preste atenção. Quando ele está falando isso, ele diz assim, ó: não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser que eu fale, ou segundo a minha palavra. A primeira leitura desse texto superficial pode dar a entender o seguinte, ó, que o profeta de Deus é ele que está dizendo que não vai chover, é ele que está determinando quando vai chover, e esse é o profeta. Não, na Bíblia não. Quem tem o controle é Deus. Profeta não tem controle de nada. Quem tem controle é Deus. Mas quando ele usa essa expressão, eu estou em pé na face, essa era a posição mais comum de oração nos dias bíblicos. Isso significa que Elias está dizendo algo que Deus falou ao seu coração. Orar não é só falar com Deus, é ouvir Deus também. É se retirar para ouvir, porque Ele é o Deus vivo. É esperar diante dEle, porque Ele vai falar. É ter paciência, é estar esperando, na expectativa da manifestação divina. Não vá para a oração apenas com uma lista de pedidos e situações. Isto é justo, é verdadeiro, mas não é só isso. Oração é comunhão, é intimidade, é relacionamento com Deus vivo. Ore, faça a sua oração, fale e fique em silêncio e espere ouvir a voz de Deus. Elias está fazendo aqui, falando o que Deus disse para ele fazer e falar. Ele não está fazendo coisa da cabeça dele, não. Cuidado com esses profetas que andam por aí, que se dizem profetas, que tomam o lugar de Deus, que usam ou tentam usar da autoridade divina, como se eles mesmos fossem donos da situação. Não funciona assim, querido. O verdadeiro homem e mulher de Deus, ele ouve Deus e obedece a Deus e diz: olha, é Deus que está falando, é Deus que está mandando, não sou eu não, é Deus. E aí então, o texto sagrado lá de Tiago diz, no verso 18: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha o efeito da oração de Elias. Vá comigo para 1 Reis 18. 1 Reis 18, a partir do verso 41. Você está aí, 1 Reis 18? Verso 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Irmãos, por 3 anos e meio não chovia. Elias está doido, está ouvindo o som de chuva. Mas olha só, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. Assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse, preste atenção: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu se escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha o que o texto diz, irmãos. No primeiro texto diz que ele estava em pé na presença do Senhor, e esta era a oração comum. Mas quando ele se prostrava, quando ele dobrava os seus joelhos, era uma situação urgente. Aqui Elias está sentindo dor de parto, para que a promessa, para que a palavra de Deus venha se cumprir, não somente diante de Acabe, mas diante de todo Israel. Orar de novo. Preste atenção, e aqui eu encerro. Preste atenção, orar de novo é voltar para a oração e entrar na sala de parto. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos muitas coisas que são promessas de Deus para nós?
porque elas estão condicionadas ao clamor e à súplica. E eu preciso avançar do nível de orar caminhando e ir para o nível de me prostrar e orar com gemidos inexprimíveis. Existem circunstâncias, existem pessoas que serão transformadas, não apenas com uma oração, mas com gemidos inexprimíveis. Baal era o deus da fertilidade e tinha para eles o controle da natureza. Deus usou Elias para mostrar que quem tem o controle é Ele. E Ele age em resposta à oração daquele que anda com Deus. Deus quer realizar grandes coisas através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, pelas ruas desta cidade, na igreja, através da sua vida de oração. E a grande questão nesta noite é: como está sua vida de oração? Como está a sua disposição para orar, para gemer, para clamar, para estar diante de Deus e esperar ouvir a sua voz? Esta geração é a geração da pressa, da ansiedade, da inquietação. E o Senhor está nos chamando para a quietude, para a paciência, para esperar nele.